Fala galera que acompanha o nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos começar uma série de vídeos para falar sobre um teminha meio específico. Agora dia 20 de outubro de 2024, tá chegando aí o concurso da Câmara Municipal de Manaus. Então a gente vai colocar alguns vídeos aqui para vocês pegarem alguns dos materiais, né? Algumas das informações do que está no edital e em específico para técnico legislativo. Bom, então você que vai fazer para técnico legislativo, perdão, tirar uma teia de aranha que está voando na minha frente aqui. Para você que vai fazer para técnico legislativo, a gente vai passar algumas informações de algum conteúdo, tá? Não vai ser todo o conteúdo, mas vamos ajudar no que a gente considera mais prioritário. E vamos começar pelo regimento interno da Câmara Municipal de Manaus, tá bom? Dentro do cronograma de estudos, o primeiro ponto fala sobre as funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Então nós vamos trabalhar dentro disso daqui hoje. É um vídeo rápido, não vai ser muito demorado, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Então, o que é funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle? Na prática, é a administração da empresa, tá? No texto que nós temos aqui, que nós fizemos uma pesquisa rápida aqui, diz o seguinte: PODC é a sigla para as quatro funções da administração. Gestão significa basicamente o uso criterioso por meios para atingir um fim, tá? Quando você vai gerir uma coisa, você vai dividir isso em quatro plataformas: planejamento, organização, direção e controle, tá? Então, como é que a gente vai gerar isso daqui? Planejamento. Vamos começar assim, ó. Planejamento é o mais importante componente na gestão. Na prática, você vai planejar uma determinada trajetória utilizando recursos e utilizando meios para alcançar um objetivo. Então eu coloquei aqui, dá para ver aqui, ó, do meu lado esquerdo, não, do meu lado direito, do seu lado esquerdo, tá? Para você tá do lado esquerdo, para mim tá do lado direito aqui. Dá para ver aqui que eu coloquei aqui um labirinto, né? Então a gente vai usar esse labirinto aqui para determinar o que seria os passos, tá? Dessa administração, dessa gestão. Então, vamos fazer primeiro um planejamento. Para eu fazer um planejamento, eu preciso saber aonde é que eu preciso concluir esse meu planejamento. Então, aqui no nosso labirinto, nós temos aqui, ó, um ponto de saída e nós temos que chegar aqui no ponto final, tá? O ponto de partida é aqui. Vou começar planejando meu trajeto, tá? Faz parte do planejamento seguir um plano. Qual é o meu plano? O meu plano é uma estrutura de informações que eu vou pegar e que eu vou direcionar para um determinado ponto. Meu plano é chegar do outro lado. O que é que eu vou fazer? A primeira coisa do meu planejamento é eliminar todas as barreiras que podem me atrapalhar. Então, perdão, eu vou começar aqui, ó. Eu vou verificar que aqui, nessa saída aqui, ó, eu não consigo passar, então eu elimino a entrada dela aqui, ó, tá? Isso é um planejamento. Vou começar meu planejamento eliminando tudo que me atrapalha, tá? Se eu pegar por aqui também não tem saída, elimino essa entrada. Se eu entrar aqui ou aqui, elimino essas duas entradas aqui, tá? Se eu entrar pra cá, não tem saída, elimino essa entrada. Então, no planejamento, eu já começo arquitetando primeiro aquilo que eu preciso eliminar para poder dar prosseguimento ao que eu estou fazendo. Então, vou continuar eliminando. Se eu entrar para cá, vou bater aqui na parede, elimina, tá? Se eu entrar para cá, elimina, não vai dar em canto nenhum.
Se eu entrar para cá, elimina, também não vai dar em canto nenhum. Você vê que eu estou eliminando entradas. E essas entradas elas vão não ter sentido nenhum para mim daqui a pouco. Eu vou entrar para cá, vou subir para cá, vou dar ali na parede, elimina. Se eu ficar direto aqui, elimina, tá? Se eu vier para cá e dobrar para cá, também não dá, elimina. E aqui embaixo, elimina. Agora eu vou pegar o pincel azul. Como eu já eliminei, fiz o meu planejamento, tá? Existe uma máxima que diz o seguinte: não se pode ter sucesso sem um planejamento. Uma boa gestão envolve uma boa preparação. Você vê que primeiro eu olhei para o meu plano de trabalho aqui, né? Você pode perceber aqui em cima, eu olho para o meu plano de trabalho, eu verifico primeiro os meus pontos negativos. Aí, dentro desse processo, ó, esse processo inclui plano de negócio, orçamento, aumento de vendas e lucros. Sua principal tarefa a responder é: quem deve fazer, o que precisa ser feito, como deve ser executado, quando deve ser executado e onde isso ocorrerá. Isso faz parte do planejamento. Nesse caso aqui, como você está trabalhando com a administração pública, a gente vai dividir a tarefa dessa maneira. Quem deve fazer? A quem compete fazer o planejamento? É um cargo que eu vou ocupar. Eu devo planejar isso daqui, tá? O que precisa ser feito nesse meu planejamento? Segundo ponto eu já encontrei. Eu preciso eliminar as arestas negativas que vão atrapalhar o meu percurso até o final do meu objetivo. Como deve ser executado? Através da análise, tá, do todo, através da análise de percursos, foi o que eu fiz agora aqui no nosso labirinto. A análise do labirinto, eu olhei para o labirinto e falei: opa, vou eliminar aqui, 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 aqui. Quando isso deve ser executado? O planejamento ele tem que ser executado antes de se começar a execução da tarefa. Você vê que eu ainda não comecei a traçar o caminho por dentro do labirinto, mas eu já fiz o planejamento de onde que eu não tenho que entrar, beleza? E onde isso ocorrerá? Dentro do meu plano de trabalho, que é o labirinto. Eu não posso planejar uma coisa dentro de administração pública, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui da Guarda Civil Metropolitana de Manaus. Um comandante da guarda, ele não pode planejar uma atividade que vai ser feita na praia da Ponta Negra, que é uma praia que tem aqui em Manaus, se baseando na estrutura da praia do Amarelinho, ou da praia da Lua, ou da praia de Açutuba. Não, ele tem que planejar dentro do local aonde ele vai executar a tarefa. Então o que é que ele faz? Esse comandante ele esquadrinha, tá, toda a área da praia, ele vê os pontos de recuo que ele pode ter, os pontos de evasão de pessoas. Depois que ele faz todo esse planejamento, ele calcula o número de guardas municipais que ele vai colocar, ele divide esses guardas por blocos e depois ele determina quem vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo na praia. Qual é a distância de um guarda para o outro? De quantos e quantos metros vai ter uma viatura? Qual é o plano de evasão, caso dê errado alguma coisa, caso comece uma briga generalizada? Eu tenho guardas suficientes para conter? O armamento desses meus guardas está apto a neutralizar um conflito civil? Então tudo isso ele vai planejar olhando para o ambiente onde ele vai trabalhar. É isso que você tem que fazer no planejamento. Você vai planejar o ambiente do seu trabalho. Próximo, organização. Cara, parece que eu organizei, mas agora eu vou ter que reorganizar. Esse é o ato de reorganizar os elementos de uma maneira particular para obter a saída desejada. Olha só, eu planejei minha rota de saída, agora eu vou organizar ela.
A organização é o ato de reorganizar, o que já aparentemente está organizado, os elementos de uma maneira particular para obter a saída desejada. Qualquer coisa que esteja na ordem correta pode ser considerada organizada. Esse fator também pode ser definido como colocação de diferentes objetos em arranjos lógicos para fins específicos. A gente vai voltar aqui, ó, o nosso labirinto, tá? Peguei a canetinha azul, vou reorganizar, vou fazer a organização. Eu vou colocar as coisas nos seus devidos lugares. De que maneira? A primeira coisa que eu vou fazer é fechar com a caneta azul aqui, ó, todas as saídas que não me tem interesse, tá? Não tem interesse aqui nessas saídas, então eu vou fechar todas elas. Você deve estar olhando e deve estar dizendo, cara, o cara tá brincando com labirinto. Tô brincando com labirinto para você entender. Isso daqui vai cair na sua prova. Isso é peso 12, parceiro. Ó, vou fechar aqui. Tá? Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. E vou fechar aqui. E posso fechar aqui também. E aqui. Ok. Vou pegar agora a caneta verde. Organização. Essa etapa destina-se a utilizar ideal de recursos disponíveis, a fim de obter uma saída desejada. É designar pessoas para a tarefa no local de trabalho. Organizar é um amplo conjunto de atividades que envolve a divisão de ações para indivíduos ou grupos para que sejam realizados da forma eficaz e eficiente. Segunda etapa, organizar. Vou voltar lá para a Guarda Municipal agora. O capitão da Guarda Municipal, o seu fulano de tal, chegou lá e falou, olha, eu preciso aqui de tantos guardas aqui, tantos aqui, tantos aqui, tantos aqui, tantos aqui. Vou colocar 5 guardas em cada seção. A cada 200 metros eu vou colocar 5 guardas. Dos 5 guardas, tá? Um vai ser um supervisor. E 4 vão ser guardas de uma patente mais baixa. Tá? Que a gente chama de soldados no quartel. Para cada 4 guardas eu coloco um supervisor. E para cada um supervisor, para cada conjunto de 4 supervisores, eu coloco um supervisor maior. Não sei o nome que se dá na guarda isso. Acho que é capitão, comandante, não sei. Então, a cada 200 metros eu coloco 5 guardas. Para cada grupo de 5 guardas, um é supervisor, 4 são soldados. Para cada grupo de 4 supervisores eu coloco um supervisor maior. E para o conjunto de todos os supervisores maiores, eu coloco um comandante. Pronto. Organizei pessoas de uma maneira aonde a gente vai ver isso já já, onde a gente possa repassar informações e ter organização de forma que essa informação vai chegar para a execução correta aquelas pessoas, tá? Então, organizei minhas saídas aqui em azul, tampando elas, deixando só o trajeto que eu vou fazer. Agora vem uma outra parte que eu considero importante, que é a direção. Ela é indicada pelo conceito da orientação. Essa função tem muito valor e importância. É a chave para atingir as metas e os objetivos. Tal encargo gerencial é aquele em torno do qual todo o desempenho é gerado. O direcionamento está relacionado às instruções. Presta atenção. Instruções, direção. Caiu lá. Direção dentro do administrativo, dentro das funções administrativas. A direção está voltada a quê? Ela está voltada diretamente às instruções, tá?
e orientação dos subordinados em relação às tarefas. Acabei de falar isso sobre os guardas. O guarda aqui de cima manda nos guardas aqui de baixo, que manda nos guardas mais embaixo. Então, a direção de onde está vindo a informação, ela é primordial para que todos alcancem seus objetivos, ok? Tal encargo gerencial é aquele em torno do qual todo o desempenho é girado. O direcionamento está relacionado às instruções e orientações subordinados em relação às tarefas que são atribuídas, ao mesmo tempo em que lhes permite saber o que se é esperado. A direção necessita que papéis de liderança e técnicas motivacionais sejam estabelecidas. Eu já fiz um vídeo, não lembro se está nesse canal aqui, sobre técnica motivacional. A técnica motivacional, na prática, ela é reduzida, no meu pensamento, né, ao simples fato de que tem que haver algo, uma retribuição na mesma altura do esforço que eu vou empregar. Isso é motivação. Vou lhes dar um exemplo. E não estou ganhando dinheiro para isso, tá? Mas a Rinode, cara, é muito bonito o pessoal da Rinode. Eles são motivados. Eles estão ali fazendo assim com a mãozinha deles. Eles estão ali. Eu vou ser diamante, duplo diamante, triplo diamante, pererê, parará. O que está motivando esse pessoal? O que na verdade motiva eles a ficar ali? É um esforço. Eu já vi gente que largou o trabalho, mano, para viver de Rinode. E eu já vi gente que entrou na Rinode, se frustrou e saiu, né? E por que ainda tem gente que continua? Vou lhe explicar. Porque aquele primeiro que entrou lá atrás, naquela linha, naquele ponto delinear, ele alcançou um resultado que o que está lá embaixo não alcançou ainda. Só que quem fez ele alcançar o resultado não foi a competência dele, não foi o esforço dele. Não. Quem fez ele alcançar aquele resultado foi alguém que disse assim: tu já viajou de cruzeiro? Já fez o cruzeiro com Roberto Carlos pelo mar? Já saiu de Santos até Fortaleza no navio grandão, curtindo, tomando umas biritinhas, se jogando na piscina. O cara tá no meio do mar, mas se joga na piscina, né? Dentro do navio. Curtindo uma boa música, um cinema. Pô, o cruzeiro deve ser muito bacana. E o cara foi. E ele trouxe um monte de fotos. E esse daqui viu as fotos. E ele falou: pô, como é que eu faço para conseguir? Ah, simples. Eu vou te dar o plano de ação. Aí você começa a motivar a pessoa. Porque aquele primeiro lá, o antes do meu primeiro, o primeiro acima dele, ele deu um plano de ação. Ele falou: você vai fazer assim, você vai agir dessa maneira, você vai falar essas palavras. E aí esse segundo aqui, que é o meu primeiro agora, viu quem estava acima dele ensinar o pulo do gato. E ele se motivou com aquilo, porque ele viu que se deu certo com o cara, vai dar certo com ele. E ele adaptou aquilo à realidade dele e ele venceu. Quando ele vai passar para esse último aqui, que vai se desmotivar, daqui a pouco que vai sair e ainda vai falar mal da Rinode, ele vai fazer assim: olha, eu fui pro cruzeiro. Mas ele não ensina o que ele precisou fazer. Olha, eu vendi 10 mil esse mês. Mas ele não ensina quais são as palavras que ele usa para convencer. É aquela história. Hoje eu tava fazendo essa brincadeira. Hoje fiz essa brincadeira com algumas pessoas já. E é aquela história do ema, como é o nome da clara do ovo? A pessoa responde gema. E não é clara. Então, essa motivação, ela não tem que vir só pelo resultado que tu vai alcançar. A motivação, e por isso a gente está colocando isso dentro da direção, do setor direção dos planejamentos gerais. A motivação, ela vem de você dizer qual é o objetivo, tá? Como ele diz aqui, ó.
A direção necessita que papéis de liderança e técnicas motivacionais sejam estabelecidos. É eu dizer para o cara, olha, o objetivo é esse daqui. E para chegar aqui, você vai ter que fazer isso aqui, ó. E não simplesmente dizer onde o cara tem que chegar. Eu tenho que dizer que eu vou ter que sair, agora eu preciso verde, eu vou ter que sair desse ponto aqui, ó, para esse ponto aqui. Mas eu vou ter que explicar, olhando aqui para o meu lado direito aqui, acima de mim, eu vou ter que explicar que esse labirinto aqui, olha, ele tem um percurso do qual eu já eliminei as entradas inválidas. E o trajeto que eu vou fazer, você está de frente para o computador, deixa eu ver, é da esquerda para a direita. Porque você está de frente para a tela aqui. O meu trajeto é da esquerda para a direita. Eu tenho que dar uma direção. E eu tenho que dizer assim para ele. E você vai riscando, desviando dos locais em azul. Aí talvez você tenha se perguntado antes, por que ele não fechou de preto? Porque se eu pedir para ele se desviar dos locais pretos, eu já desorganizei a situação. E organização requer os objetos corretos na forma correta. Quando você vê uma portinha azul, você desvia. Segue só paralelo às linhas pretas. Eu acabei de dar uma direção. Eu não simplesmente mandei ele atravessar isso daqui. Se eu mando ele simplesmente atravessar, ele pode fazer isso aqui, ó. Pode, não aqui, não aqui também, não, por aqui também não, entendeu? Ele pode sair esbarrando nas coisas. Então a direção, ela requer também isso dentro da administração. É você motivar, mostrando como é o desenvolvimento do processo para que você possa alcançar o objetivo desejado, tá? E por último, e não menos importante, né? Controle. Esse é o processo através do qual se garante que os planos estão sendo cumpridos e que está havendo progresso no objetivo organizacional. É a etapa que monitora quão bem os recursos estão sendo usados e as atividades estão sendo realizadas com eficiência. Envolve estabelecimento de padrões e medição de desempenho com acompanhamento de revisão das atividades, de forma a tomar medidas corretivas caso haja desvios. É quando eu vou chegar e eu vou fazer assim, ó. Vamos lá, controle. Saiu, passou, olha que bonitinho. Tá indo embora, sem bater em nada, olha. Tá vendo? Olha como é prático quando já se houve um planejamento, uma organização, criou-se uma direção e agora, sob controle, eu cheguei do outro lado aqui do meu desenho, do outro lado do meu labirinto. Segundo Henry Fayol, a gente vai falar dele daqui a pouco, sobre quem falaremos mais à frente. O controle consiste em verificar se tudo ocorre em conformidade com o plano adotado. As instruções emitidas faz parte da motivação e os princípios estabelecidos. A principal função da administração é garantir o resultado organizacional e para isso é colocado em prática o gerenciamento baseado em resultados a fins de maximizar as chances de ganhos reais. Então, aqui você já tem uma noção mais ou menos aqui do que é, né, as funções de administração, planejamento, organização, direção e controle. Então, daqui a pouco a gente fala rapidinho, a gente vou só dar um resumo aqui e a gente vai falar de uma outra coisa que é Henry Fayol, tá? E a gente vai saber um pouquinho mais sobre essa questão administrativa. Agora, quero que você pegue um lápis, pegue uma caneta e faça suas anotações.
Quem já conhece a minha metodologia de aula sabe que eu trabalho dessa maneira. Então, faz as suas anotações e a gente volta em 2 segundinhos aí. É o tempo que você pausa o vídeo e anota aquilo que você acha relevante do que foi dito até agora, tá bom? 2 minutinhos. Vai sumir aqui e quando voltar vai ter outra tela. Pronto, voltando agora. Vamos falar sobre Henry Fayol, né? Dei essa pausa enquanto você estava fazendo as suas anotações aí. Fui pegar um cafezinho para me tomar, tá bom? Henry Fayol. Quem foi Henry Fayol? Cai lá na prova lá. Henry Fayol. Como você não tem que dissertar sobre Henry Fayol, podem cair perguntas do tipo: Henry Fayol representou o que para a administração moderna? Então, pela inovação trazida em sua obra, Henry Fayol foi por muitas vezes considerado um dos pais da administração profissional e foi um dos primeiros na sua área a estudar a administração de maneira sistemática. Você percebeu aqui do meu lado direito? Ó, tem um textinho aqui. Todo esse texto que eu estou passando para vocês pode ser adquirido posteriormente através do nosso blog. Eu vou deixar aqui embaixo, aqui ó, o endereço aqui embaixo, tá? Um endereço para você dar uma acessada e ver aí o nosso material. A gente vai postando aqui no YouTube e vai caindo lá no nosso site também, tá bom? Então você vai aprendendo devagarzinho aí e vai pegando aí todas as dicas. Então, ele foi um cara que ele criou o conceito de administração sistematizada. Ele foi o primeiro autor a trabalhar com terminologias da administração de maneira mais interligada, que antes eram separadas por focos. Ou era a área técnica empresarial, ou era a área comercial, ou era a direção superior. Então, antes de Henry Fayol, ou você estava falando de administração de empresa, ou você estava falando de administração comercial, ou você falava de administração de gestão empresarial de forma superior. Vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Lá vinha lá o Joãozinho 45, né? Aí ele escrevia: a administração é formada pelo conceito de eu compro esse objeto, é um aturgil, tá? Compro um aturgil para revenda. Eu vou administrar a minha venda. Eu administro com a quantidade oferta-demanda. Eu administro com o valor de entrada, valor de lucro e valor de caixa, saída. Então isso daqui para Henry Fayol foi válido. Ou você colocava ela de maneira, isso é de maneira comercial, ou você colocava ela de maneira empresarial, tá? A administração é feita por um diretor, através do diretor, seus supervisores, e eles vão comandar as linhas de produção conforme demanda por exemplo, por peças de fabricação. Aí você pega uma empresa como a Nippon Seiki, né, que fabrica, não sei se na fábrica fabricava aquela carenagem na frente da moto Honda. A Nippon Seiki, ela tem uma gestão onde há uma pessoa na linha de produção montando a peça, há uma pessoa fazendo a verificação da peça, há um controle de qualidade. Desse controle de qualidade você vai repassar para uma segunda etapa, que é o encaixotamento. Isso também para ele foi válido. E vinha a direção superior, que era a administração em si, que era a gestão empresarial de ordem de criação da ideia da empresa, gestão da diretoria superior, gestão da supervisão superior, gestão da supervisão da diretoria inferior, que era um diretor. Então era uma coisa muito longa. Ele falou: calma, vou criar uns conceitos aqui e vou juntar tudo isso num copo só, tá? Aqui. O que Henry Fayol fez? Ele criou 14 princípios de gestão. Primeiro princípio. Agora eu quero que você pare, preste bastante, mas muita atenção em cada princípio desse. Isso pode cair na prova. Os princípios, os 14 princípios de Henry Fayol.
Primeiro princípio, divisão de trabalho. Este princípio tem como conceito maior, tá bem aqui em cima, tá? Cadê minha canetinha preta? Canetinha. Bem aqui, ó. Primeiro princípio, a divisão de trabalho. Este princípio tem como conceito maior o aprimoramento das forças produtivas do trabalho, como na investigação escrita por Adam Smith. Daqui a pouco eu falo sobre esse cara, para você entender da investigação que ele criou para o conceito de divisão de trabalho. A divisão de trabalho, segundo Henry Fayol, ela não quer dizer que cada um vai ter que tomar uma posição. Ela quer dizer que cada um tem pontos de responsabilidades para que possam ser tomadas decisões posteriores, tá? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Opa! Rapaz, ele não aumenta o tanto que eu quero, não. Deixa assim mesmo, então. Então, se fulano e Beltrano trabalham no mesmo ponto, tá? Por exemplo, você trabalha aí, você tá... você tem um colega de trabalho que trabalha na mesma sala que você. E aí vocês têm que entregar ali, por acaso, alguma coisa ali, um documento. Até às 4 horas da tarde. São 10 da manhã. Só que esse documento é urgente. Então a divisão de trabalho ela vai começar por aí. Eu estou administrando o meu local de trabalho. Eu e ele vamos começar a fazer. Meio-dia, hora do almoço. Fulano é o seguinte, vamos dividir o trabalho agora. Eu vou sair para almoçar. Tu vai ficar continuando isso daí. Quando eu voltar, tu me fala onde tu parou. Eu continuo de onde tu parou. Tu vai almoçar. Quando tu voltar, eu te falo em que parte eu tô e a gente continua o escopo junto. Novamente, divisão de trabalho. Eu não preciso que o meu chefe mande eu fazer. Eu posso tomar uma decisão e fazer uma divisão de trabalho de uma forma inteligente. Então, esse vem do conceito. Você vai entender isso. Quando eu falar de Adam Smith, você vai entender por que eu estou falando que Fayol trabalhou com esse pensamento. Segundo conceito, a autoridade. O gerente, o gestor, ele tem que ser capaz de solicitar alguma coisa. A autoridade fornece esse direito. No quartel, existe uma máxima que diz que a autoridade é posto. E a autoridade é posto, tá? Antiguidade é posto. Antiguidade se torna posto, sim. Por que a antiguidade se torna posto? Recentemente, eu fui desligado de uma empresa onde eu estive trabalhando recentemente, de novo. Tá? Só que nessa empresa eu já trabalho, entre idas e vindas, que eu trabalho nela por projetos. Então, apareceu o projeto, eles me chamam, eu vou lá, executo, terminou o projeto, eu volto à minha vida normal. Apareceu o projeto, eu vou lá, executo assim, eu permaneço caminhando. Só que toda vez que eu volto, tem pessoas novas. E dessa última vez que eu voltei, só tinham 4 pessoas antigas no projeto, dentro do grupo que eu fui colocado. Praticamente no mesmo tempo que eu, são 12 anos de empresa. 2 que entraram já ali por volta de 2016, 2017. E eu. Só que eu já estava tão rodado na casca do alho que eu tinha ali o mesmo nivelamento dos meus colegas de trabalho. Nós éramos todos do mesmo nível. Porém, pela minha experiência, muitas vezes eles chegavam comigo e chegavam. Cegadilha, como é que é isso? Cegadilha, como é que eu faço isso? Cegadilha, PBB, bababá. Tô colocando o ponto de antiguidade. Tá? Autoridade. Quem tem que ter as autoridades é o gerente. Mas eu não era gerente. Porém, me botaram no status de autoridade, não de enviar comandos, mas de enviar soluções, sem a necessidade de que esse problema chegasse ao nosso superior.
nem ao nosso operador, nem ao nosso gestor. Esse problema ele tinha que acabar nessa linha aqui, ó. E a minha autoridade, pela experiência, valia como uma palavra-chave. Aconteceu, não foi uma, não foi duas, não foi três vezes, de um dos meus superiores me chamar, e ele sendo meu superior, falar para mim: Segadilha, o que é que tu acha que eu faço nessa situação? Aí eu falava: você pode fazer isso, isso e isso, porque esse caminho pode dar certo. Não é que seja o certo, mas era o mais viável naquele momento. E eles, a partir daquela informação, repassavam as palavras-chave para o grupo. E eles tinham que ter a autonomia, pela função que desenvolviam, de solicitar e serem obedecidos. Aí vem o equilíbrio de uma situação aqui, por isso que eu falo: presta muita atenção nisso daqui. Você que vai ser gestor, você que é gestor, você que não é gestor, você que já tem tempo de empresa, já tem tempo na firma, presta muita atenção nessas partes aqui, que esses conceitos eles são importantíssimos, cara, demais. Quando um gestor meu chegava comigo e falava: Segadilha, tal coisa, eu não falava: ai, eu sou um cara muito importante, ele tá me procurando porque eu sou uma autoridade. Não, ele tá me procurando porque ele não conhece esse modus operandi. E eu, dentro ainda do escopo do meu trabalho, dava informação, e eles chegavam até a equipe e diziam, não diziam assim: olha, o Segadilha me falou, não. Eles diziam assim: olha, é dessa forma. Alguns membros da equipe se revoltavam, chegavam comigo: Segadilha, me mandaram fazer isso. Caramba! Esse povo não entende. Eu dizia: aí, peraí. Ele pode não estar sentado onde tu está sentado, mas ele entende. Ele pode não estar sentado da forma como você está sentado agora, nessa cadeira. Ele pode não estar exercendo o papel que você está exercendo, mas ele entende. Ele sabe do que se trata. Por que eu dizia isso? Porque antes, ele, o chefe, já tinha chegado comigo e já tinha dito: olha, tu que está sentado aí, qual é a melhor forma de resolver? Aqui de baixo é eu compreender que o meu chefe sabe do que ele está falando, ele não está falando de uma coisa à toa, tá? Aquela ideia de que o cara tem nível superior porque ele é formado em administração, ele aprendeu tudo na faculdade, já passou. Isso é cabecinha de ano 2010. Hoje, muitos superiores chegam até os seus até os seus subordinados para fazer uma pesquisa de campo baseado na realidade da execução do trabalho, do ofício, antes mesmo de tomar uma decisão. Porque aí ele sabe que ele não vai estar simplesmente jogando carga na cabeça da pessoa, mas que ele vai estar trabalhando consoante a realidade da operação daquele sistema. A capacidade que ele coloca, a autoridade, ela não vem da decisão tomada por um gestor. Ela vem da decisão que o gestor toma baseado na realidade do seu ambiente de trabalho. Então você que vai ser um gestor, seja um gestor cabeça. Não se sinta retraído porque o cara está abaixo de você e você precisa de uma informação. Porque você precisa. Você subordinado, ao receber uma ordem que você acha inviável, chame o seu gestor e converse com ele. Procure aquela motivação de agora que eu falei. Chefe, eu sempre brinco, eu chamo de boys. Boys, como é que eu faço tal coisa? Boys, como é que eu faço? Chefe, qual o caminho que eu tomo? Isso daqui está embasado dentro do poder e autoridade. Para que eu receba uma função de uma autoridade acima de mim, eu preciso que ela esteja capacitada para me dar essa função. E para que essa autoridade me dê a função, ele precisa compreender como é que funciona a minha realidade de trabalho. Certo? Terceiro, disciplina.
Os funcionários devem obedecer e respeitar as regras e regulamentos que regem uma organização. Acabei de falar sobre isso. Se tá lá escrito é porque alguém já avaliou não só a parte técnica, mas a parte prática. Aí, vou dar um exemplo aqui. Trabalhei numa empresa aí há uns anos atrás, não vou citar o nome, né? É muito inescrupuloso da minha parte. Mas trabalhei numa empresa e o cara chegava, ele dava uma pilha de papel, flow, na minha mesa. Era eu e umas duas pessoas que fazíamos isso. Era uma clínica de saúde ocupacional. Aí nessa clínica, ele pegava o ASO, que é um documento lá, pô, na mesa. Digita pro sistema. Aí eu começava. Cara, era a manhã todinha. Os dedos ficavam, eu tenho ler nas duas mãos, não consigo fazer 3. Ó, não consigo fazer o número 3 assim, ó. Eu tenho que fazer assim ou assim. Eu não consigo levantar esses 3 dedos aqui fechando minha mão. De tanto que eu já digitei. E esse cara fazia a gente digitar a manhã todinha. Parava pra almoçar, uma hora de almoço, acabava de comer. Digitar. Terminou o primeiro mês de trabalho. É aqui que eu digo, a gente tem que respeitar as regras da empresa. O regulamento foi feito para ser respeitado. Se a organização fala que tem que ser dessa forma, tem que ser dessa forma. Mas eu não fui contratado para isso. Eu fui contratado como técnico de informática na época. E me botaram para ser digitador. São duas funções diferentes. Só que a partir do momento em que eu aceitei, eu tô abraçando o capeta no meio do inferno. Eu tenho que aceitar que o fogo vai pegar em mim. E aí eu, pá. Terminou o primeiro mês de trabalho, não recebemos. Ele foi lá, inventou um monte de desculpas e tal. Continuei digitando. Terminou o segundo mês de trabalho e não recebemos. Aí começou a ficar estranho. Porque não era uma empresa pequena. Mas eu sentei a rir. Metade do terceiro mês. Aí o chefe chega e fala bem assim: quem estiver insatisfeito, se levante e vá embora. Eu peguei minha pasta, coloquei as coisas dentro, minhas coisas dentro. Desliguei meu computador, me levantei e fui pro RH. Na frente dele. Ele ficou olhando, sem entender, e foi atrás de mim. Perguntou: o que você tá fazendo? Aí eu falei: eu não recebo há 3 meses. 3 meses sem receber, você trabalhando sem receber. O senhor falou que quem estiver insatisfeito tem que ir embora. O senhor, sendo o chefe, rege o que deve ser seguido pelos funcionários. E se a insatisfação é requisito para que eu peça minha conta, eu estou pedindo demissão agora. Em momento algum eu reclamei do meu salário. Só que encontrei uma brecha. Então, se um dia você não quiser mais trabalhar, procure uma brecha e peça sua conta. É simples. Acredite. Tem outro querendo entrar no seu lugar. E até para concurso público tem cadastro de reserva, mano. Tá assim de gente te querendo fora de onde tu tá para ocupar o teu lugar. Mas, enquanto você estiver ali, obedeça às regras da empresa. Quarto conceito: a unidade de comando. Cada funcionário deve receber ordens ou instruções de apenas um superior. Vou explicar uma coisa para vocês. Dentro das minhas experiências profissionais, eu já passei por esse tipo de problema. Chegava um chefe e mandava fazer uma coisa, chegava outro e mandava fazer outra. Chegava um e dizia bem assim: olha, você tem que fazer um documento X. O outro chegava e falava: olha, não é para fazer o documento. Eu voltava com o primeiro, ele dizia: não, mas quem lhe paga sou eu. Quando eu ia falar com o segundo, ele respondia bem assim: não, mas você está subordinado a mim. Está bem explícito. Henry Fayol fala que cada funcionário deve receber ordens ou instruções de apenas um superior. Não é de apenas uma pessoa, mas de apenas um superior. Quais são essas ordens ou instruções?
Vou voltar pro meu último emprego agora. Meu superior chegou e falou bem assim para um amigo meu: Fulano, tu tem que trabalhar nessa linha de pensamento. É uma ordem direta de uma pessoa. O outro de cima foi solicitado por esse meu amigo ao trabalho, do qual, em resumo, era para se fazer uma manutenção em um veículo. Esse primeiro autorizou, o segundo não autorizou. Ele veio me chamar para conversar. Aí eu falei para ele: o que você pediu? Ah, eu pedi para trocar tal peça. Você explicou o motivo da troca? Ah, o carro tá quebrado, cara. Não, não, não. Você explicou o motivo da troca? Porque eu precisei trocar a caixa de direção do meu carro. Primeiro eu chamei o meu operador. Falei pro operador: operador, caixa de direção tá com uma folga horrível. Preciso trocar. Aí ele perguntou quanto é que é. Fiz o orçamento, é tanto. Pode trocar. Cheguei com o segundo. Chefe, já falei com o meu operador. Ele autorizou essa troca. Preciso saber se há recurso suficiente em caixa para fazer. Ah, pronto. A ordem veio de cima. Pode trocar. A autorização veio de baixo. Mas eles entram em conflito automaticamente. Meu trabalho para. Minha caixa de direção não tinha como. Não tinha mesmo como eu andar mais com ela. Eu não consigo mais direcionar a minha expectativa de positividade para nenhum dos dois lados, porque o conflito está entre eles. Se eu paro de trabalhar e os dois continuam em conflito, se eles não têm um entendimento, sem trabalhar eu não produzo. Sem produzir, um dos dois vai me demitir. Por isso é importante que apenas um superior imita as ordens e as instruções. Mas eu tenho mais que um superior. Então você consulta os dois superiores. O primeiro que você vai consultar é aquele diretamente responsável pela execução do seu trabalho. Feito a positividade na sua consulta, agora você vai vir com outro que é responsável pelo financiamento do que você está precisando. Mas a ordem, quando desce, ela tem que descer de um e não dos dois. Porque se descer dos dois e não forem iguais os pensamentos, você acaba produzindo menos ou até estancando a sua produção. Seja ela a produção de material, seja ela a produção... como é que eu vou falar? Produção psicológica, tá? Seja ela uma produção de coisas físicas, seja ela uma produção intelectual. Se não há convergência nas diretorias acima de você, prejudicado vai ser você. Então procure sempre se objetivar a um único chefe antes de tomar qualquer decisão. E na necessidade de ter mais de um chefe, se desloque primeiro para aquele que tem mais relevância dentro de autoridades da execução direta do seu trabalho. Posteriormente, aqueles que são os chefes com maior relevância em outras áreas, mas que não te afetariam diretamente no teu trabalho, podem ser consultados, ok? Unidade de direção, número 5. Cada grupo da organização deve ser dirigido por um gerente, usando um plano. Volta lá atrás. Cada um dos grupos representados na hierarquia, perdão, eu vou até voltar aqui, um texto que eu li agora, aqui. Quinto conceito, unidade de direção. Cada grupo da organização deve ser dirigido por um gerente usando um plano. Direção. Indicada pelo conceito de orientação, esta função tem muito valor e importância. É a chave para atingir as metas e os objetivos organizacionais. Tal encargo gerencial é aquele em torno do qual
todo o desempenho é gerado. Se um grupo está sendo dirigido por mais de um gerente, esse corpo de gerência tem que ter um plano. E é um plano do grupo, não é um plano geral. É um plano estritamente do grupo. Porque esse grupo, ele precisa de um direcionamento e de um mentor. Por isso se chama mentor, porque ele que vai dar a mentoria, tá? E essa mentoria, ela tem suma importância para a delegação de tarefas. Então tem que haver um plano de execução. Não é assim, jogado às traças. Tem que haver um plano de execução. Logo que eu entrei para prestar serviço nessa empresa que eu estava falando agora há pouco, do meu último trabalho, eu estou tentando lembrar o nome dele, não lembro. Eu tive um gestor muito legal. Cara, muito gente fina. E ele, num dado momento, virou para todos nós e disse assim, nós éramos quatro supervisores. E abaixo de cada supervisor haviam 10 pessoas. Ele virou para cada um de nós e falou bem assim: olha, treinem a equipe de vocês. Porém, pegou. Esse é o plano de atuação. Peguei minha equipe, treinei de uma forma baseado no plano de atuação. O outro, meu colega lá, pegou o mesmo plano de atuação, treinou de outra maneira a equipe dele. Uma amiga nossa aqui também, que eram 2 homens e 2 mulheres que faziam gerenciamento. Uma amiga nossa pegou o escopo, mas treinou de outra maneira. Então, cada um treinou da sua maneira. Uns chegavam e diziam assim, olha, nós temos que alcançar as metas estabelecidas, porque as metas estabelecidas vão garantir o nosso trabalho. Aí o outro já chegava, olha, a relevância do nosso trabalho para a sociedade é muito grande. Aí eu já chegava e dizia, olha, se eu tiver que demitir alguém, eu vou ter que demitir. Porque se eu não demitir, quem vai demitido sou eu. E entre vocês, eu prefiro ficar aqui. Todo mundo teve êxito. Todo mundo teve êxito. Porém, cada gerente tinha o seu próprio plano de atuação em cima do escopo geral que foi passado pelo nosso supervisor. Leandro, o nome dele, lembrei. Se vê esse vídeo, Leandro, lá... Comecinho lá, Street View não, Footprint, o nome do projeto. Então, o Leandro, ele passava pra gente aquele negócio ali, e a gente tinha que se virar pra botar pra frente, né? Mas cada um tinha o seu próprio plano de atuação com a sua equipe. Então é uma unidade de direção. É aquela famosa frase, questione os meus métodos, mas não questione os meus resultados. Se o resultado que eu, como gerente, tenho, ele é igual ao escopo da ideia principal da empresa, da organização, não interessa a forma como eu vou aplicar. Nem que eu tenha que dar de chicote na costa do cara. Lógico, respeitando as regras da empresa. Mas se a empresa permite que eu dê chicotada, eu vou dar chicotada no cara. Mas tem que haver um plano de atuação para a equipe, para que a equipe possa ter uma unidade de direção. Então, cada grupo da organização deve ser dirigido por um gerente, usando um plano. Sexto conceito: subordinação dos interesses individuais ao objetivo geral. Cara, eu sempre falo sobre isso quando eu falo sobre as minhas mentalidades em relação ao meu pensamento. A administração deve zelar para que as metas sejam supremas. Subordinação dos interesses individuais ao objetivo geral. Eu sempre uso uma frase que é assim: eu não vou deixar as minhas vontades serem maiores do que as minhas metas. Não deixo. Se a minha meta é X, eu vou seguir até o fim. Mas a minha vontade não vai ser superior a ela. Ah, mas a minha vontade é ficar dormindo, mas a minha meta é comprar um carro. E dormindo eu não compro carro. A não ser que eu vá trabalhar numa loja de colchão.
fazendo teste para saber se aquele colchão é macio mesmo. E ainda corro o risco de ser demitido por dormir demais. Eu até no chão me deito e durmo. Mas o meu desejo pessoal e individual não pode ser maior do que o objetivo geral da empresa que eu tô. Ah, mas eu acho que não dá certo assim. Não interessa. A empresa diz que tem que ser, vai ser. Eu acho que não é dessa forma que é o correto. Não interessa. Se está determinado de alguma forma, então que essa determinação seja seguida até o final. Aí deve haver subordinação dos interesses individuais em relação ao objetivo geral do emprego. Esse é um conceito muito importante que Henry Fayol coloca e que eu espero que vocês compreendam. Seu coração nem sempre tem tanta razão quanto a sua própria razão, tá? Remuneração do pessoal. Cara, essa parte eu me amarro pra caramba. Pensa num cara que gosta de dinheiro, sou eu. Gosto. Todo mundo gosta. Só que eu aprendi a avaliar o dinheiro que eu ganho. De que maneira? Vou voltar para a última empresa que eu trabalhei agora. Na última empresa que eu trabalhei, nós havíamos fechado um contrato para ganhar X reais por quinzena. Ninguém ganhava esse dinheiro. Todo mundo ganhava mais. Todo mundo ganhava mais. Ganhava X mais um terço de X. Vamos colocar assim. Tinha quinzena que o cara tirava quase o dobro. Acreditem, tinha gente que reclamava. E não era pouco dinheiro. Não era rios de dinheiro. Não era tipo 5 mil reais por mês, não. Mas era um salário consideravelmente bom. Vieram reclamar comigo, né? O mais velho da empresa e tal. Olha como é que era antes. Eu falei, mano, eu não falei. E aí, antes de ler aqui, não vou ler logo. Remuneração do pessoal. Funcionários devem receber um salário razoável pelo seu trabalho. Vamos lá. Para você, gestor, essa dica. Nunca diga como era antes. Porque a grama sempre é mais verde no quintal do vizinho. Nunca diga o que você poderia melhorar. Mas sempre que alguém te questionar sobre remuneração, faça-o avaliar o que há na mão. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Então faça-o avaliar o que há na mão. E o que há na mão naquele momento? Quando as pessoas vinham me questionar, eu dizia, cara, a empresa paga o teu almoço, paga a tua hospedagem, paga a tua gasolina, paga a tua janta, cobre todos os custos com o teu carro. Tu não gasta R$ 1 do teu bolso pra nada. Tu passeia, tu viaja por várias cidades e tu ainda recebe um salário. Tu tá reclamando do quê? Ah, mas eu tenho conta pra pagar. Não, o que que tu tá gastando tanto que o teu salário não vai ter como pagar tuas contas? Segundo ponto, tu recebe por quinzena. Terceiro ponto, tu recebe mais do que o que tá no contrato. O que é que tá faltando pra te parar de reclamar? Aí os caras puxavam o freio de mão. Porra, realmente, tal. Segadilha tem razão. Porque, no meu ponto de vista, o salário que eu recebia, ele era razoável. Com ele eu conseguia pagar minhas contas. Com ele eu conseguia pagar meus débitos. E sobrava um saláriozinho ali, trocado ali no final do mês. Então, a remuneração do pessoal tem que ser razoável. Mas nem todo mundo está preparado psicologicamente para entender o que é razoável. Às vezes, não desmerecendo a categoria, mas o cara quer trabalhar limpando o chão ganhando 20 mil por mês. Quer ganhar 20 mil? Faz um concurso público que caiba 20 mil no teu bolso.
Quer ganhar 50 mil? Faz o concurso público que caiba 50 mil no teu bolso. Agora eu vou falar para você. Eu conheço gente que ganha 50 mil reais. Conheço. E que vive chorando dizendo que não tem dinheiro. Porque quanto mais você ganha, mais você gasta. Então, a remuneração salarial, ela sendo razoável a tua colocação, você tem que ponderar todos os fatores do que se chama razoável. É razoável que eu ganhe isso? Qual é o posto categórico que eu ocupo? É razoável que eu ganhe isso? Qual é o meu nível de instrução para que eu ganhe o que eu estou ganhando? É razoável que eu ganhe isso? O meu grau de ensino é condizente com o que eu estou fazendo? Não, não é. Eu fiz um nível superior, mas estou trabalhando como serviços gerais. Você procurou um emprego dentro do nível superior que você tem? Você procurou trabalhar dentro de algo que esteja cabível na sua área? Tudo isso tem que ser avaliado para que a gente possa considerar um salário razoável. Ah, mas eu ganho salário mínimo. De graças a Deus, tem gente que ganha menos. Ah, mas não dá para pagar mais conta que está tudo caro. Aprenda a ter educação financeira. Aprenda a dividir o seu salário em 3 partes. Minhas contas, minhas necessidades, meu lucro. Aprendeu isso, você vai ganhar bem pra caramba. Aí você vai ver que você ganha salário razoável. Então, não é só olhar pelo lado que Henry Fayol fala. Ah, a empresa tem que pagar o salário razoável, mas é a empresa, através do seu RH, que não é composto só por gente que admite ou demite, o RH ele tem que... Qual é o primeiro requisito para quem faz trabalho no RH? Administração pessoal. Tem que ter um psicológico legal para chamar o teu funcionário quando ele reclamar do salário dele e fazê-lo entender que o conjunto de benefícios que ele tem hoje junto com o salário é condizente com a realidade do salário razoável para o posto que ele ocupa. Beleza? Oitavo, centralização. A centralização deve seguir o conceito, processo de transformação de atribuição de autoridade de tomada de decisão a um nível superior de uma hierarquia organizacional. Vamos lá. Deixa eu repetir mais uma vez. A centralização deve seguir o conceito, processo de transformação da atribuição da autoridade de tomada de decisão a um nível superior ao da hierarquia organizacional. Vou voltar para o meu último trabalho. A autoridade da tomada de decisão, vou colocar as duas pessoas aqui. Um eu vou chamar de OPS, era quem me dava os mapas que eu deveria seguir de um trajeto para a operação do meu trabalho. O outro eu vou chamar de chefe, era quem pagava o meu salário. Tá? A autoridade da tomada de decisão do meu OPS, ela tinha que ser suficiente, firme, tá? Processo da transformação da atribuição de autoridade de tomada de decisão a um nível superior da hierarquia organizacional. A autoridade dele, ela tem que ser suficiente e firme para me mostrar que dentro da hierarquia organizacional era ele quem mandava. Eu tinha um chefe aqui que pagava o meu salário, custeava as minhas despesas. Mas o meu OPS ele tinha que fazer com que a autoridade dele e a tomada de decisão dele estivesse acima do meu chefe aqui de baixo. De que forma? Eu vou viajar para uma cidade chamada Altazes. Quando eu chegar lá, cidade
não é muito grande, vou passar uma semana. Vou fazer meu trabalho bem devagar. Aí eu ligo pro meu chefe aqui, ó. Chefe, eu vou ficar aqui uma semana. Tem como custear? Aí esse chefe aqui, ele tá na organização. Calcula meus gastos? Tem. O meu OPS, a decisão que ele tomar, ela tem que estar acima desse daqui de baixo, que também tá na organização. Qual é a decisão dele? Dá para mapear em menos tempo? Dá para executar em menos tempo? Dá para fazer esse serviço em menos tempo? Então faça em menos tempo. Porque quanto menos tempo você tomar nesse lugar, mais rápido você se desloca para outro e mais rápido avança o nosso trabalho. Todo mundo puxava o freio de mão. Alguém dizia: ah, mas ele quer resultado. Se nada me impede de alcançar o resultado, eu apresento o resultado. Se nada me impede de alcançar o que está sendo pedido, eu faço o que está sendo pedido. E quando alguma coisa me impede, eu viro pro meu chefe e eu falo para ele: chefe, isso não deixou. Tive um problema na estrada, carro quebrou, choveu, ponte caiu. Mas se eu tenho condições, nada é reportado a não ser o resultado solicitado. E para isso, como eu falei agora, da questão dos chefes, né? Esse chefe aqui, o meu OPS, a decisão dele, independente se o outro disse assim, pode ficar uma semana, a decisão dele é o que tem que prevalecer. Porque ele já teve anterior experiência, seja ela prática ou seja ela teórica, através de relatos de quem já experienciou a atividade, ele já tem experiência de que você está enrolando o seu trabalho. Então, a autoridade dele, ela tem que ser um nível superior de uma hierarquia organizacional. Não é porque eu chamo os dois de chefe que os dois vão ter a mesma relevância. A relevância maior vem daquele do qual a execução do meu trabalho é de uma maneira mais diretamente ligada do que a do próximo chefe que eu tenho. Nem toda hierarquia é formada por chefe e supervisor. Às vezes ela é formada por chefe e chefe. Então reporta uma autoridade maior o chefe que está diretamente ligado à execução dos meus trabalhos. Certo? Nono conceito: cadeia escalar. A linha de autoridade da alta administração para os escalões inferiores representa a hierarquia. Acabei de falar sobre isso. A linha de autoridade da alta administração. Deixa eu riscar aqui. O P. Ixi, eu fiz esse P. P. S. E aqui eu vou colocar. Deixa eu apagar aqui. Que é para ficar mais certinho que eu vou escrever aqui, ó. Eu. Aqui embaixo eu. Tá? Cadeia escalar. Vocês vão já entender. A linha de autoridade da alta administração para os escalões inferiores representa a hierarquia. Eu sou o terceiro da linha. Esses dois aqui eu chamava de chefe. Mas esse cara aqui, tá? O OPS era com quem eu tinha que prestar satisfação do meu dia de trabalho. Quanto eu produzi, por que eu deixei de produzir, aonde eu vou produzir amanhã, de que maneira eu vou fazer, o que eu preciso para produzir. Era esse cara.
Os dois estão na mesma caixinha. Para esse cara aqui, boys, eu tinha que prestar satisfação disso daqui, ó. Pro boys, eu tinha que prestar satisfação do que quanto eu gastava. Pro OPS, eu tinha que prestar satisfação do que eu estava fazendo. Mas para esse cara aqui também, eu tinha que prestar satisfação do meu gasto. Para esse daqui, pro boys, eu não tinha que dar satisfação do que eu estava fazendo. Eu tinha que dar satisfação do que eu estava gastando. Mas os dois eram meus chefes. Então, na linha de autoridade, o OPS ele estava acima do meu boys. Por quê? Não que o boys fosse menos importante. A importância dele tinha extrema relevância. Mas a maior parte da acumulação de encargos operacionais vinha do meu OPS. Então, na hierarquia, como eu falei ainda agora, primeiro eu falava com o OPS. OPS, preciso de tal coisa. Quando ele falava ok, aí eu vinha, descia a escala pro boys e dizia, boys, já conversei com o OPS, preciso de tal coisa. Aí o boys subia, chamava o meu OPS e perguntava, e o OPS dizia sim ou não. Essa era a estrutura. Eu estava lá embaixo. E por mais que os dois estivessem no mesmo quadrão, ainda assim havia um ponto de autoridade. Porque se o OPS não autorizasse, o boss não autorizava. Era muito simples. Então, cadeia a escalar. A linha de autoridade da alta administração para os escalões inferiores representa hierarquia. É assim que funciona. 10º conceito. Tá acabando, tá acabando. Ordem. As pessoas e os materiais devem estar no lugar e hora certos. Cara, isso é muito chato. É muito chato. Quando você fala tal hora, tal lugar, ou tal pessoa, tal lugar, e a pessoa não tá lá, ou a coisa não tá lá. Mas isso é básico. Daqui a gente aprende no 5S. Não vou nem colocar 9S, 15S, não. Eu vou pegar lá atrás, lá 2005, lá 2004. Isso tu aprende no 5S. Conceito de organização. É 5S. Sacadilha, eu não sei o que é 5S. Ainda vou trazer um curso de 5S aqui. Mas dá uma olhada. Pesquisa sobre 5S que você vai saber do que eu tô falando. Equidade. Cara, isso daqui é muito legal. Equidade. Na gestão de uma empresa, de uma organização, é a combinação das necessidades de bondade e justiça. Nem muito bom, nem muito justo. O equilíbrio. Quem é muito bom acaba sendo muito besta. E quem é muito justo acaba sendo injusto. Quando é que eu vou aplicar o conceito de equidade na combinação da bondade com a justiça? É aquele meu funcionário que pediu para sair mais cedo porque vai pegar a filha na escola. Porque não tem quem pegue. Eu vou deixar. De repente, a única pessoa que tem para colocar ali, entendeu? É ele. É o pai solteiro, é a mãe solteira. Eu posso sair mais cedo, pela minha bondade, eu vou deixar. E pela minha justiça, eu vou deixar. Mas você precisa produzir um pouco mais. Eu vou deixar. Mas sábado a gente tem turno e você precisa vir. Eu vou deixar. Mas eu vou de alguma maneira não fazer com que esse desfalque se torne para essa pessoa uma fuga da responsabilidade e se torne para mim um prejuízo. Estou falando como gestor, tá? Não como gerido, mas como gestor. A equidade da combinação entre a bondade e a justiça, ela parte desse tipo de princípio. 12. Estabilidade de posse do pessoal. O trabalho do pessoal é bom e se a segurança e a melhoria na carreira forem garantidos para a equipe.
Ninguém quer trabalhar só por trabalhar a vida toda no mesmo lugar. Exceto eu, que num determinado trabalho que faço, adoro, amo, cara, eu gosto pra caramba. E eu já falei pro meu chefe que se me deixasse trabalhando da mesma coisa a vida toda, eu ia ficar a vida toda com um sorriso na minha cara. Mas ninguém gosta. Ninguém gosta. O cara trabalha procurando melhorias. O cara trabalha procurando subir. A menos que o cara, assim como eu, goste muito de uma coisa que eu faço. Um trabalho que eu exerço há 12 anos. E uma coisa que quando eu olho, eu digo, cara, eu quero trabalhar com isso. A menos que seja assim. Se você oferece uma prospecção de carreira para a pessoa, ela vai trabalhar feliz. Mas você, ao mesmo tempo que oferece a prospecção de carreira, você tem que falar para ela: preciso de duas coisas. Prospecção de carreira. Primeiro, eu preciso ter capacitação profissional. Resultado não é em primeiro lugar. Capacitação profissional. Para prospectar uma subida de carreira, você tem que se capacitar profissionalmente. Ah, eu trabalho na linha de montagem da CCE. Eu fico lá soldando pecinhas. Mas eu quero me tornar líder de produção. Vai fazer um curso. Mas eu quero me tornar chefe do controle de qualidade. Vá fazer um curso. Mas eu queria mesmo ir trabalhar lá em cima, na salinha. Vá fazer um nível superior. Simples. E a segunda coisa é resultado. Tu quer trabalhar numa função com mais responsabilidades e tu não tá conseguindo cumprir as poucas que são te empregadas agora. E tu quer subir de cargo. Então, funcionários que têm garantia de melhoria na carreira, eles têm prospecção mental de crescimento. Mas para que haja melhorias na carreira, é necessário que o gestor chegue e diga: olha, tu pode até subir de cargo, mas tu precisa disso, disso, disso e disso. Beleza? Iniciativa, penúltimo conceito de Henry Fayol. Permitir que todo o pessoal mostre sua iniciativa de alguma forma é uma fonte de esforço para a organização. Ouvir opiniões. Perguntar e saber ouvir. Perguntar e saber compreender. Chegar e dizer: alguém tem alguma ideia? Por mais que você tenha o seu plano traçado, tá tudo traçadinho, você não vai precisar melhorar em nada. Mas chega com a equipe e fala: alguém tem alguma ideia para melhorar isso daqui? Para ver quem é que vai tomar a iniciativa de falar. Talvez, por mais que você tenha redondinho seus planos de ação, uma iniciativa diferente pode te abrir a ideia para um escopo melhor. Beleza? E por último, e não menos importante, espírito de equipe. Promover este conceito criará unidade e harmonia dentro da empresa. Espírito de equipe. Deixa eu só pegar aqui. Espírito de equipe. Juntos nós conseguiremos. Sai daquele pensamento: se você se esforça mais, esse ano eu troco de carro. Não. Mas trabalha naquela ideia do juntos nós conseguimos. Juntos nós alcançamos. Juntos nós conquistamos alguma coisa. Estou tentando lembrar um filme. Eu acho que é do Homem de Ferro, se eu não me engano. Que é um dos filmes do Homem de Ferro. Que o cidadão conquista lá um mérito. E ele começa a falar. Agradecer ao fulano. Ah, Homem-Aranha. Homem-Aranha. O cidadão chega lá, né? Homem-Aranha, eu acho que é Longe de Casa, o nome do filme. O cidadão usava um óculos e tal, de realidade virtual. E aí ele chega lá e fala:
Quero agradecer ao fulano, porque fez isso. Quero agradecer ao Beltrano, você fez aquilo. Sem o Cicrano, nada disso seria realizado. Porque se fosse o Beltrano, porque se não fosse você, meu amigo, e todo mundo se exalta, porque o cara lá financiou uma pesquisa, mas ele criou uma unidade ali e todo mundo, ele ganhava o apoio pela forma política de se dar. Política é a arte de fazer amizade. Política não é votar em vereador, em prefeito. Política é a arte de fazer amizade. Então, procure ser político com as pessoas lá do seu meio. Dentro dos pensamentos de Henry Fayol, a política ela é embasada nisso. E eu falei que ia trazer aqui um material de concurso, parece que eu estou palestrando como se fosse um coach, né? Mas não é essa a ideia. Se você assistiu até aqui esse vídeo, talvez você tenha pego mais ou menos a mentalidade do que é o trabalho feito dentro da administração, dentro dessa parte que foi estudada aqui, que é a funções da administração, planejamento, organização, direção e controle, tá? E a importância de Henry Fayol. Agora, para não deixar de falar, concluindo, né? A gente falou aqui no primeiro aqui como investigação escrita por Adam Smith. É importante ressaltar que Adam Smith escreveu a Teoria Econômica Clássica em 1776 e elaborou sua tese em uma época em que as ciências sociais eram parte de uma grande disciplina chamada filosofia moral. Daí também vem muito algumas disciplinas que nasceram depois da década de 60, entre elas a OSPB, né, a Organização Social Política do Brasil. Essa qualidade era um tema indissociável das discussões econômicas, mas a secularização das instituições durante o Iluminismo afastou esse princípio da economia. O Iluminismo incluiu uma série de ideias centradas na qual, como principal fonte de autoridade e legitimidade, defendia ideais como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação da instituição Estado e Igreja. Então, só para vocês saberem, Adam Smith, que é citado ali, na investigação escrita por Adam Smith, ele investigou sobre essa questão da teoria econômica está associada diretamente à disciplina de filosofia moral. Então ele traz um pouquinho para cá, Adam Smith traz um pouquinho para cá essa parte econômica, dissociando ela de filosofia moral. E aí ele começa a trabalhar dentro desse conceito de economia. Pessoal, até aqui foi essa aula de hoje, tá? Deixa eu apagar aqui a minha tela. Tá. Então, até aqui foi essa aula de hoje. Quero agradecer a todos que assistiram, todos que permaneceram com a gente. E amanhã a gente volta com mais uma aula para vocês, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço. Ó. Espero vocês amanhã. Bem aqui embaixo. Eu acho que é aqui. Tem um botão de se inscrever. Ou é aqui? Ou é aqui que tem para se inscrever. Mas aqui eu sei que tem um like. Deixa teu comentário também. Deixa alguma coisa aqui para nos animar. Porque a gente gosta de ver vocês animados, né? E deixa aí teu compartilhamento desse material. Caso lhe interesse compartilhar com alguém. Um forte abraço para todo mundo. Fiquem com Deus, ó. Fui!